Olá, boa tarde! Estamos no episódio 3 do Donas. Aqui, toda mulher merece que a sua história seja contada. E a nossa missão como podcast é contar a jornada das mulheres no empreendedorismo feminino, a forma com que elas levam as suas vidas. E quando a gente está junto, contando a nossa história, contando como a gente faz isso, a gente se fortalece e a gente cresce e cria uma grande rede. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. É alguém que faz parte da minha jornada de vida e vocês vão conhecer um pouquinho sobre a jornada dela também. É alguém que fez uma transição de carreira muito interessante e é alguém que vai contar como é que isso aconteceu, por que que ela mudou de A para B. Estamos aqui com Andressa, seja muito bem-vinda à minha Ah, mesa. muito obrigada. E eu acho que ela não é uma transição de A para B, é de A para Z. É, Totalmente diferente a área, né? completamente, né? Completamente diferente. Então me conta aí um pouquinho, vamos começar justamente por essa transição, porque é ela que marca a sua história de vida no momento, né? Sim, Porque você está vivendo, me conta. então vamos lá. Eu sou Andressa, hoje em dia eu sou nutricionista, mas durante bom tempo eu trabalhei na educação, né? Quando eu pensei em ser nutricionista, eu tinha 17 anos, Olha, mas não tinha nutrição aqui em Taubaté. E na época minha família não tinha condições nem de me manter fora, e meu pai também não ia permitir jamais que eu estudasse fora. Então, na época eu lembro que ele chegou com o prospecto da Unital e eu fazia técnico em nutrição, ele falou assim: "Ó, você não vai fazer mais um curso técnico, porque eu já tinha um outro. Você vai escolher um curso". Eu passei a noite inteira olhando para aquelas opções e pensei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer?". Então eu escolhi a biologia porque era o mais próximo da nutrição que tinha na época. certo. Nisso eu fiz biologia, minha vida tomou outros rumos, fui parar na área da educação. Engraçado, eu fui a única da minha família que não fiz magistério porque eu não queria ser professora. Pois Mas é é. aquela história da gente cuspir para cima e cair na testa. Uhum. Então, entrei na área da educação e como eu sou dedicada, eu passei a estudar, fui fazer pedagogia logo em seguida e construí uma carreira na área da educação. Quando chegou na época da pandemia, a pandemia veio para muita gente mexendo com todas as estruturas, né? E naquela época da pandemia foi quando a gente foi trabalhar uma parte no remoto e eu comecei a ver que existia vida fora o trabalho. Conheço bem essa história. E daí, nesse mesmo período, eu tinha passado no mestrado e eu não consegui a bolsa do mestrado por conta da pandemia. E daí eu pensei assim, meu Deus, mas eu tô tão contente estudando, e estudar traz, né, aquela energia, o novo e tudo mais. Foi a hora que apareceu para mim, assim, na timeline do Instagram, uma opção de vestibular em nutrição, porque naquele momento, por conta da pandemia, abriu-se a oportunidade de fazer o curso online. Eu falei assim, gente, é agora ou nunca. Fiz a inscrição para o vestibular, que era online, me matriculei, e daí de uma semana que eu estava triste que eu tinha perdido a bolsa do mestrado, na outra eu já estava comemorando que eu estava estudando nutrição, que eu estava realizando um sonho. E nisso passou e eu fui conciliando estágio, voltou para o presencial, daí segui a vida. Quando foi ano passado, eu já estava já há 3 férias fazendo estágios, e eu Uhum, não conseguindo me formar na faculdade por conta de não ter horário para estágio. certo. Quando eu me formei o ano passado, eu pensei assim: eu já fiz vários cursos e engavetei. Esse da nutrição eu não posso engavetar. Sempre tem aquele, né? É Esse o. eu não posso engavetar porque esse é o meu sonho de vida. Uhum. E daí fora que eu comecei a avisar o pessoal com que eu trabalhava, gente, o ano que vem eu tô fora. Gente, o ano que vem eu tô fora, né? E eu pensei em fazer uma transição, assim, eh, pensada, Devagarzinho. devagar. Uhum. Então, o que eu pensei? Eu estava como supervisora na época, pensei, vou voltar para a sala de aula, porque daí eu reduzo a carga de horário de trabalho Uhum. e consigo conciliar um pouco o consultório, um pouco a escola.
E a minha meta era, vou ter de janeiro a julho 20 pacientes, essa era a minha meta, para eu largar meio período da sala de aula e continuando até o final do ano eu largar tudo e ficar só na nutrição. Coloquei essa meta, sabe aquelas metas que a gente faz no final do ano? Sim. Fiz no dia 28 de dezembro. No dia 6 de janeiro, eu estava na clínica, eu recebi o convite para assumir 20 pacientes. Olha Então, o que só. eu tinha programado para 6 meses, Você recebeu eu fiz na em primeira. 6 dias, né, do ano. O que era para ser em julho, aconteceu no dia 6 de janeiro. Que legal. E daí nisso foram surgindo novos pacientes, e eu resolvi fazer essa transição total no mês de abril. Então, o que era programado para dezembro, eu cumpri em abril. Olha só que legal. Mas você afastou só. Afastei só. Que é o meu caso. Nós trabalhamos juntas, gente. Como a Andressa chegou aqui, nós trabalhamos juntas. Eu estava grávida do meu primeiro filho, que inclusive está aqui hoje. E nós nos conhecemos então na escola. A Andressa era a vice-diretora da escola onde eu dava aula. Então, e a gente, desde então, isso já são 9 anos, né? 10 anos, 10. porque o Augusto vai fazer 10 ano que vem. E aí, a gente sempre falava, nos últimos 5 anos, a gente falava, como é que a gente vai sair daqui? Que quando eu voltei, fiz a transição, a minha transição aconteceu um pouquinho antes, né? Mas quando eu decidi fazer, a gente ficava, ai, quando que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente vai sair? Não sei se você lembra, a gente tinha um grupo no WhatsApp. Nós fora da PMT. Então, assim, a gente tinha essa meta e porque a educação é muito bacana, a gente acaba se firmando ali, mas é uma coisa que para nós não cabe muito bem, né, na nossa vida hoje, principalmente. E empreender é realmente algo assim que, apesar de ser muito desafiador em muitos momentos, mas é algo que brilha os olhos, né? De trazer, e principalmente quando a gente está vivendo o nosso sonho, vivendo algo que a gente sempre quis fazer. No meu caso, eu percebi assim, porque fui para a área da educação e fiz uma carreira na área da educação. Então, fui vice-diretora, diretora, supervisora de ensino. E por conta desses cargos, eu tive que vestir uma armadura, né? Então, assim, sempre a cara muito fechada, hoje eu tô de preto, gente, mas eu não costumo usar preto, porque a Bárbara trouxe cor pra minha vida. Pois é. Mas, sempre o preto, a cara sempre fechada, sempre mal-humorada. Então, o que eu percebi, a minha meta do ano era ter leveza. Então, assim, eu comecei o ano tendo muita leveza. A clínica, o atendimento com os pacientes me traz isso, muita leveza. E eu amo o que eu faço, amo. Amo sentar e pensar no que a pessoa vai comer, no que ela gosta, de planejar juntos. Então, é uma coisa assim que não dá para descrever, tamanha alegria. E o trabalho da Andressa é muito especial, gente, porque ela trabalha em várias frentes, na verdade, né, Andressa? Mas ela trabalha com emagrecimento e ela trabalha com várias frentes, mas ela trabalha, no geral, com alimentação. E é uma alimentação afetiva, não é o que a gente vê usualmente, que é algo assim, tudo é muito mecanizado, até na alimentação, né? Na área da nutrição, eu percebo isso muito, que tudo às vezes é meio mecanizado. Ah, você vai fazer isso, corta isso, e esse caminho é um caminho que muitas vezes as pessoas não conseguem levar justamente porque corta grupos alimentares, corta coisas que se gosta. Então, essa restrição, ela não funciona. O que eu mais escuto é assim, no final da consulta, assim, nossa, eu achei que você fosse tirar minhas coisas. Né? Porque assim, eu sento com a paciente, a gente vai vendo o que você come no café da manhã. Ela vai marcando. Fala, vamos fazer uma troca disso? Você gosta desse alimento? Vamos pensar nisso? Olha, vamos colocar isso porque o seu corpo está precisando disso. Vamos colocar tal coisa porque o seu corpo está precisando disso. O maior medo é, ai meu Deus do céu, vai tirar o meu pão. Não, gente, eu sou a favor do pão mesmo porque eu amo pão. Pois é. Então, assim, o pão, o doce.
Então, não dá para a gente viver num sistema de escravidão. Pois A gente é. precisa colocar uma vida saudável dentro dessa vida insana que é a da mulher, que trabalha, que cuida de filho, que corre para um lado, que corre para o outro, e ainda tem que se preocupar com a alimentação dela. Porque eu percebo que as mulheres, elas deixam de se cuidar, deixam de ser prioridades. Sim. E nesse momento que a gente senta e a gente começa a pensar na vida dela, e ela consegue perceber que ela consegue ser prioridade sem sofrimento, as coisas fluem. Porque é uma coisa assim, eu tenho uma história vastíssima nesse. E sempre que eu vou para uma nutricionista, e eu tenho uma história com a Andressa, né, que a gente está fazendo um processo, a gente vai voltar a esse processo novamente, porque eu fiz a coloração da Andressa, mudei a vida dela por meio das cores, e ela agora vai mudar a minha imagem também. Mas a gente sempre conversava sobre isso, porque o tradicional que eu via era justamente isso. Não pode, corta isso, corta aquilo. E aí isso me causava muita ansiedade. Eu falava, poxa, mas vai cortar o que eu gosto? E aí, assim, poxa, a gente já vive numa rotina tão, como você disse, tão pesada e vai cortar ainda o que eu gosto. E a alimentação, gente, é a base da nossa vida. A gente come para viver. E tem que lembrar que nós somos brasileiros, né? Todas as nossas comemorações, a gente senta ao redor da mesa, e a gente conversa e a gente bate papo, né? Então, assim, não dá para você cortar a alimentação disso, que é da nossa cultura, Pois é. né? E se você tira isso, você tira a vida social da pessoa. Então, da pessoa fica mal porque não tá comendo o que gosta, não consegue sair com os amigos porque não consegue sentar e comer, vai olhar e fala assim, eu não vou conseguir consumir nada do que tá aqui. Não, dá para consumir tudo. Você pode comer de tudo, mas não tudo. Não tudo, não todo o tempo. Sim. Né? Bom, então me fala um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre você. Você tem algum ritual do seu trabalho hoje? Porque assim, você teve uma mudança de vida. Me fala um Sim. pouquinho, você tem algum ritual que você costuma fazer sempre? Bem, eu acordo, eu faço meditação todos os dias. Estava treinando todos os dias, 5 horas da manhã, mas como eu tô nesse processo de leveza, eu falei assim, gente, não precisa ser às 5, né? Uhum. Pode ser mais tarde. E tenho um hábito de escutar músicas, mas eu deixo, às vezes, praticamente inaudível, bem baixinho mesmo, daquelas de 500 Hz, 600 Hz, Por conta da só frequência e tudo mais. só para elevar a energia. Que legal. Isso não era uma coisa que você fazia antes? Não. Eu sempre pergunto isso do ritual, porque isso é uma coisa que pegava muito pra mim. Eu gosto muito de trabalhar de manhã. Sempre gostei de trabalhar de manhã. Hoje, eu não trabalho tanto de manhã. Por quê? O meu trabalho de manhã são as crianças. Sim. Não trabalho tanto, né? É que não é trabalho, né? Mas assim, de fato... Então, de manhã, eu tô sempre com eles. Mas é uma coisa que eu sentia muita falta, de tomar café com eles, de conseguir ter um tempo para tomar café, ler um pouquinho, organizar o dia. Por quê? Porque eu acordava também 5, 6 horas da manhã, era aquela correria, se arrumar, isso daqui, porque tem que chegar no horário. Isso era uma coisa que me fazia muito mal, de não poder ter tempo. Uhum. Então, hoje, o meu ritual, por exemplo, é conseguir tomar café de manhã. E nos dias que eu não consigo, porque alguma coisa saiu, eu sinto isso muito. Assim, eu falo, nossa. Então, assim, são pequenas coisas, às vezes. Você falando disso, me veio à memória. Eu tenho um hábito hoje em dia de deitar meia hora depois do almoço, que eu não tinha esse hábito. O hábito de tomar o café em família, almoçar em família, e sem estar com o celular, porque antes era assim, o celular aqui, comendo, respondendo, comendo, respondendo. Hoje em dia o celular, ele nem fica na mesa na hora das refeições. Olha que legal, já é uma outra... É outra vida. Parece uma coisa assim, para outra pessoa escutando, fala assim, nossa, mas eu já faço isso, tudo bem, mas em algum lugar você tem alguma mudança. E é justamente se apegar a esses pequenos detalhes. Sim. Porque esse é o... Quando a gente está vivendo ali no automático, vivendo, tô vivendo. A gente esquece que esses pequenos detalhes do nosso trabalho hoje, de fato, são os que fizeram com que a gente chegasse ali. Não, e esses pequenos detalhes é que trazem a leveza
que eu tanto pedi para esse ano. Então, olha eu consigo só. ter a leveza hoje, porque as coisas hoje em dia nada são com correria, nada. Tudo é de uma forma muito tranquila, muito leve, né? Que legal. Você sabe que você falou de correria? Ano passado, eu tava com o hábito ainda, que de vez em quando a gente sente os Uhum, hábitos da escola uhum, ainda, né? Eu preparava o horário das crianças para sair, acho que foi não, acho que foi ano retrasado, não foi ano passado, não. E eu colocava alarmes. Tantos minutos, tantos minutos, tantos minutos. E eu vivia atrasada. E aquilo me causava. Aí, quando eu falei assim, não. Aí mudou o ano, eu falei, não, peraí, deixa eu fazer uma coisa diferente. E aí parei de pôr os alarmes. A gente parou de. Claro, há dias que dá um atrasinho, mas muito menos. Porque eu acho que eu já ficava ansiosa do primeiro alarme. Então eu fazia. E o segundo vai E o tocar. segundo vai O tocar. terceiro. Ai, vamos, gente. Tem dia. Vou falar que, ai, todo dia são flores e passarinhos. Gente, não é assim, tá? Uhum. Mas, no geral, a gente consegue estar dentro do horário, dentro do programado. Então, assim, às vezes a gente faz coisas com a gente mesmo que a gente nem percebe. Sim. E aqui, né, o meu trabalho, eu trabalho muito com a parte cíclica da mulher. Ainda que tenhamos muitas mulheres que não são cíclicas, mas eu sempre trabalho com ciclos, sejam lunares, sejam femininos, sejam tudo isso. Você usa alguma coisa de ferramenta desse tipo? Você acompanha seu ciclo? Alguma coisa dessa. Ainda tem ciclo? Como é que tá essa relação? Então, você fez um movimento, né? E eu não menstruava mais. Eu ainda comentei com você. Falei, gente, faz tanto tempo que eu não tô menstruando. A gente começou aquele grupo, eu voltei a menstruar. E daí eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Vou tomar medicação, volto para o anticoncepcional. Daí eu falei assim, vou acompanhar, porque eu já estou entrando na menopausa, né? Uhum. Tô com 48 anos. Então eu falei assim, vou acompanhar. Então, menstruo todo mês, voltou. Eu fiquei 6 meses sem menstruar, daí de repente apareceu. Depois fiquei mais 8 meses. Falei assim, agora entrei na menopausa. E faz 4 meses que eu tô menstruando todos os meses. Percebo a minha mudança de humor, né? Você Percebo. sentiu isso bastante? Porque você tem um trabalho com as mulheres 40 a mais, né? Sim, E surgiu também disso que você foi começando a olhar em você ou foi. eu acho que aconteceu natural, né? Não cheguei a parar para pensar a respeito disso. Mas muitas estão nesse processo, Sim, né? então. E quando faz 40 é inacreditável, né? A vida vira assim, a chavinha, assim, ó, pra tudo. Começa com óculos, né? Você tem 39 anos, 11 Não meses, precisa de. 29 dias, você não precisa, você enxerga que é uma beleza. No dia do seu aniversário, você, opa, não É. tô vendo. Semana passada a gente estava conversando com uma. Eu recebi uma advogada amiga minha, Ah, ela falou a mesma coisa. De repente a gente para de enxergar. E é isso. Então, voltamos a dizer, gente, os 40, quem não chegou ainda lá, é, é um Bom, momento de mudança. mas eu sempre falo que os 40 ele é fantástico por conta do seguinte, para mim eu apertei um botãozinho que Pra mudou mim também. totalmente. Por conta do seguinte, quando eu fiz 40, eu pensei assim, metade da minha vida já foi. Então, metade da minha vida eu procurei fazer as coisas o que eu achava certo. Muitas vezes a gente faz as coisas para agradar os outros. Sim, Aí você não agrada os outros, você não agrada você porque você faz para querer agradar o outro e ainda faz mal-humorada, sim. né? Então, assim, nada funcionava. A partir dos 40, virou uma chavezinha que eu falei assim, meu Deus. E eu aguardo agora a chavinha dos 60. É, porque são, né? Dizem que nos 50 já tem aí Ah, algumas mudanças. Eu não sei, ainda não cheguei lá. ah, Quando você chegar, você me fala. porque eu falo isso dos 60 porque eu sempre olhei para a Dercy e admirava ela, né? Aquela Que era senhorinha descrachada. escrachada, falava o que pensava. E eu sempre falava assim: olha, quando eu ficar velha, eu vou ficar igual a Dercy. Vê só. Vou falar tudo, tudo que eu aguentei a vida inteira, eu vou falar. Então, tô aguardando, dos 60, dos 70, aguardem. Aguardem. Ela é leonina, gente. Tô só aguardando.
Mas é, porque eu senti muito essa mudança. A minha transição de carreira se deu aos 40. Foi quando eu falei, não, agora eu preciso resolver isso, porque não aguento mais. Eu Não, preciso mudar. com os 40 eu emagreci, né? Porque quando eu estava nesse trabalho totalmente insano, eu descontava muita coisa na comida, Sim. muita. Uhum. Foi no mesmo ano, a minha avó faleceu, perdi a minha avó e perdi, assim, totalmente minha estrutura. A minha mãe ficou muito ruim, eu tinha que dar o suporte para minha mãe, então eu acabei não vivenciando o luto da minha avó, porque eu não podia chorar perto da minha mãe, Sim. né? E naquele momento eu mergulhei no trabalho e mergulhei na lata de leite condensado. Então, eu comia uma lata de leite condensado, assim, chegava do serviço, abria a geladeira, eu tinha já ela. Abria e tomava assim, Menina. e foram 20 quilos Só. sem eu perceber. Uhum. Eu não vi. Teve uma vez na escola, tinha que olhar alguma situação na câmera. Eu olhei na câmera, eu olhei e falei assim: quem é aquela pessoa? Você. Falei, gente, eu tô gorda desse jeito. Ela falou assim: não. Daí todo mundo assim: Nossa! não, a câmera engorda. Eu falei assim: mas tanto assim? É. Eu Porque... não percebi. Uhum. Eu não percebi que eu tinha engordado. E daí foi aquele momento que eu falei assim: meu Deus, eu preciso começar a me cuidar. E nisso eu estava com quase 80 quilos. E daí eu falei assim: eu sempre passei uma vida sendo magrela, que eu chamava, era chamada de Olivia Palito, eu odiava. E daí, de repente, eu tava com 80 quilos, eu É passei a não me. muito, muito longe, né? Uma É, coisa da outra. passei a não me reconhecer. E daí foi naquele momento que eu falei: não, eu tenho que começar a cuidar de mim. E foi isso que foi me aproximando de volta para a nutrição, porque como eu tinha o técnico, e vindo da área da biologia, eu tinha conhecimento para poder cuidar de mim, começar. Sim. Então, assim, eu falo que eu fui a minha coach, eu fui a minha nutricionista, eu fui minha personal, porque eu fui fazendo as coisas por mim e coloquei a meta que eu iria emagrecer. Então, Uhum. nisso, eu emagreci 15 quilos e as pessoas começaram a perguntar: Andressa, o que que você fez? Né, o que que você fez? O que que você fez? E nisso entrou a pandemia, aí veio a oportunidade do curso, então, assim, tudo foi caminhando, Sim. né? E como a gente fala de ciclos, né? Era preciso passar por esse ciclo, Pois é. poder fechar esse ciclo, começar um novo ciclo. E é interessante porque, como você trata da emoção por meio da comida, as perdas, principalmente de parentes importantes, isso afeta demais a gente. Eu não tinha percebido isso e eu acho que foi até você mesmo que a gente conversou sobre isso. Minha avó faleceu faz Sim, poucos anos, né? E na sequência eu engravidei. Então, assim, no pós-parto do meu segundo filho, eu já estava acima do peso. Então, mas eu não tinha me dado conta de que também tinha uma relação emocional com a minha avó, que foi quem me criou a vida inteira. E nossa, aí eu voltei anos atrás, quando eu também tive uma questão muito importante com o peso, eu tinha perdido meu pai e o meu avô. Aí eu falei, puxa, olha, eu voltando aí nesse lugar de conforto alimentar, de conforto até de certa forma do corpo. Só que eu hoje percebo isso e tomei as rédeas da situação. Leva tempo. E, gente, quem promete milagres, né? Olha, sai dessa. Então, hoje a gente tem um movimento, principalmente eu que acompanho moda, né? Eu vejo um movimento assim que ele é muito complexo, porque enaltece-se demais a magreza, mas ela a qualquer custo. sim, E muitas vezes, gente, custa a vida. sim. Você viu essa semana o desfile da Victoria's Secret? Sim. Então, e eu achei fantástico, porque eles colocaram mulheres, lógico que teve, boa parte foi das mulheres Sim, muito, muito sim. magras, aquele perfil que ninguém consegue atingir, mas eles colocaram algumas mulheres ali, né, com corpo real, Real. Nem dá pra real. dizer que é plus size ali, É, mas são modelos consideradas plus size. mas real, né? Pois é. Porque assim, que se tem muito em mente, assim, agora, né? Vamos chegar ao verão, agora a meta é chegar no Ai, verão. E sim. daí as pessoas acham que vão emagrecer 20 quilos de outubro Até dezembro. até Ai, tudo que eu dezembro. não perdi agora, agora eu vou. É,
Vou cumprir o que eu programei lá no dia 1º de janeiro, Sim. né? E não é assim. A gente precisa fazer as coisas com muita cautela, né? E pensar também que cada pessoa tem uma estrutura de corpo, Pois é. né? Então, eu jamais vou conseguir ficar com o corpo, né? A comparação, né? Ah, eu queria pesar 50 quilos. Tá, mas às vezes seu corpo não comporta este peso parecendo uma pessoa saudável, porque o primeiro passo é ser saudável. Sim. E o peso, né, ele tem 3 funções pra gente. Ou ele vem com a função de proteção, Uhum. para te proteger. Você passou por uma perda, alguma coisa, ele tá te protegendo ali. Então, a camada de gordura, tem que lembrar que o nosso cérebro, a função dele é nos manter vivos e bem, né? Pois é. Então, ele faz com que você acumule o peso para te proteger. Uhum. Ou então, para te trazer força. Então, se você tá numa vida muito pesada, tudo muito difícil, a sua vida tá pesada. Você precisa de uma estrutura corpórea pesada Para poder dar aguentar. conta Uhum. de tudo que você está enfrentando, Com né? certeza. Ou então, para você ser destaque. Então, você está num lugar que você precisa ser vista, né? Então, você acaba ganhando peso Para aparecer. para aparecer. Olha que interessante, gente. Essa eu não sabia, essa é nova. É porque quando a gente conversou não era nada, não era o foco seu, né? Exatamente. É, E a gente estava até conversando no começo como as coisas mudam, né? Porque a gente, há anos atrás, a gente jamais imaginaria que estaria aqui conversando sobre as nossas novas profissões de uma outra forma completamente diferente. sim. Então, a gente sempre tem que lembrar, gente, que as coisas mudam e cada pessoa é única. Cada uma é de um jeito, cada uma tem que ser levado de um jeito diferente. E tem que ser respeitada a sua individualidade O sempre. que você acha, assim, dessa... Aí pode ser... Ou pode ser tanto opinião própria ou uma opinião de... Sim. Mas desse movimento, assim, que usa-se muito as canetinhas e tal. Você acha que é uma coisa que é uma ferramenta? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é uma ferramenta. Uhum. Eu penso o seguinte, você tá aqui em Taubaté, você vai para São Paulo, você pode ir de um Fusquinha Uhum. ou você pode ir numa Ferrari. Com essas canetinhas você vai conseguir ir com a Ferrari. Só que você não é só a canetinha. Você tem que procurar uma nutricionista porque você precisa fazer uma reeducação alimentar. Você precisa treinar, porque senão você vai ficar só pele. Que são os rebotes, né? que Vai eles voltar a chamam engordar, também. né? Então, assim, precisa de um período para você fazer o uso dela, Uhum. chegar no peso que você quer e ir mudando a sua mentalidade, a forma como você enxerga a comida. E porque sempre teve isso de remédios milagrosos, até que as pessoas fazem. Então, o da atualidade são as canetas, mas já tivemos booms de outros tipos de Sim. remédio para emagrecer. Mas a questão é justamente essa: usa-se com outra finalidade. Ah, eu vou emagrecer e aí, pronto, tá resolvido. Não se pensa que, tá, resolveu, talvez resolve ali num primeiro momento visualmente, mas e por dentro? Sim. Como é que tá essa relação com a comida? Eu tenho várias pacientes que Uhum. vieram me procurar porque estavam fazendo uso do Monjaro Uhum. e elas estavam passando muito mal, porque não estavam fazendo uma reeducação alimentar. Aí come né? de tudo. Come de tudo, passa mal, né? Porque o corpo não tá dando conta, né? E não tinha um trabalho emocional por trás disso. Então, fez todo um trabalho e uma paciente mandou para mim essa semana, né? Porque ela estava tomando 6 semanas, ela tinha emagrecido 6 quilos Uhum. e ela estava super feliz com isso. Eu pensei, falei, meu Deus, era para ter sido mais, mas não falei nada. Daí eu fiz toda uma estratégia com ela. Em 4 dias ela emagreceu 1,3 kg, sem passar mal. Então, precisa ter o trabalho. Acompanhamento de alguém que estudou, gente, porque é isso que acontece. Claro que tem muitos médicos que indicam, e eu vi vários planos de 15 mil reais para fazer a aplicação. Eu falei, mas e aí? Será que tem um acompanhamento? Será que é algo? Porque vira um mercado. Vira. Mas assim, eu tenho paciente que faz acompanhamento com o médico, tem a nutricionista do médico, e eu levei um susto, porque eu peço para responder um questionário pré-consulta.
Quando eu vi no questionário pré-consulta, eu falei, gente, mas que estranho, o que ela vai fazer aqui comigo? Se ela já é acompanhada com um nutricionista, tá fazendo uso de Monjaro. Mas aí fui conversar com ela. O que aconteceu? Na consulta com a nutricionista não respeitou o que ela gostava de comer. Ah, Então, daí sabe aquela dieta totalmente restritiva? sim, conhecemos. Então, daí eu falei pra ela, a primeira pergunta, eu falei assim, o que você espera da minha consulta? Ela falou assim, que você não me passa semente. Foi de imediato. Eu falei assim, tudo bem. Você Tá não ok. quer? Então, daí ela falou assim, que ela tava sem o pão, que ela gosta, estava sem isso, sem aquilo. Eu falei assim, não, a gente vai ajustar. Pode ficar tranquilo. E comecei a fazer ajuste, né, com o que ela comia. Então, ela paga um tratamento super caro, mais o meu acompanhamento. Então, você vê que aí, gente, isso não é investimento. Não é investimento em saúde, não é investimento em você. Tá investindo em algo que não faz sentido, que ela a longo prazo vai voltar Vai. provavelmente aquele peso. Por quê? Porque ela deixou de comer grupo alimentar, que é muito importante. E olha, eu falo que a gente sabe o tanto que a gente tem que comer. Ah, mas sabe que quando começa a fazer a dieta, fala assim, mas eu vou comer tudo isso? É. Mas é porque come-se errado, né? Uhum. E o que eu percebo as pessoas, elas pegam assim, ah, tal blogueira tá falando para tomar Ai, isso. fora isso. Tal blogueira tá fazendo isso. Ai, tal nutricionista falou. Daí eles vão pegando um pouco aqui, eles fazem um Frankenstein, uma dieta Frankenstein. É, E daí começa e não dá resultado, não dá. né? Hoje eu tenho acompanhamento, eu sou bariátrica, né? Uhum. Eu tenho acompanhamento da equipe bariátrica, que também é um outro olhar. Sim, Porque se não, eu já fui em muitas nutricionistas, ah, não, você não vai comer isso, não vai comer aquilo. E aí é a hora que, tá bom, beleza, vou fazer. Vai comer ovo todo dia de manhã, aquele tradicional. sim. Gente, quem que leva isso a longo prazo para como uma mudança de vida? Ninguém consegue levar. Porque chega um momento que você fala, bom, mas a minha alimentação não é essa. Claro que você fala assim, bom, o que que eu consigo trazer de novos elementos? Porque tem gente que não quer comer nada também, né? Que é o Sim. milagre de, não, eu vou comer e não vou me preocupar. Mas trazer esses cortes tão profundos, e se a pessoa tem uma relação emocional com a comida, E é uma todos nós coisa que. E temos. todo mundo tem, Todo né? mundo tem. Tem seu alimento de afeto, tem aquela comida que você come a hora que você está precisando do acolhimento. Todos temos essas comidas. Então, se não tem como tirar isso, né? Ou também situações que eu pego bastante no consultório, assim, não, pode falar que eu vou fazer tudo. Ai. Daí eu falo assim, o que eu falo assim, não, vamos por partes. O que você vai dar conta essa semana? Essa semana, a sua meta é essa. Daí eu coloco assim, a meta da primeira semana, a meta da segunda semana, a meta da terceira semana. Porque a gente precisa entrar primeiro no movimento da pessoa aprender a comer. Aprender a entender que dieta é o que a gente come em 24 horas. Pois é, não é Não, só. não é aquilo restritivo, porque as pessoas assim, ai, não posso comer que eu tô de dieta. Não, mas você come todos os dias você tá de dieta. Você tem a dieta de engorda, a dieta de emagrecimento e a dieta de manutenção. Qual você quer? Pois é. Hoje a gente fiz o almoço, aí meu marido falou assim: posso comer todo o arroz? Eu falei, pode. Eu falei, porque eu não tô comendo esse grupo alimentar. Aí ele riu, eu falei assim, Não, porque eu às vezes faço essas opções na alimentação de, poxa, não vou comer tal coisa, vou comer a outra agora. Então hoje eu faço escolhas conscientes. Então, assim, por quê? Porque de manhã eu já tinha comido pão. Aí eu falei, bom, acho que no almoço eu já tinha ali uma leguminosa, tava com a proteína. Falei, não, vou seguir por outro. Aí eu falei assim, não, agora eu vou cortar este grupo alimentar. Aí eu me lembrei disso. Eu falei assim, não, por acaso hoje eu vou receber uma nutricionista, né? Mas é isso, porque a gente precisa ter esse conhecimento também, ter as pessoas que falam a mesma língua que a gente, procurar por profissionais que não são, que não usam já. Ah, peraí que eu vou imprimir. Isso aqui, lembra da dieta dos pontos? Sim. Nossa, aquilo era uma coisa assim. Tá, você pode comer tantos pontos,
Mas e aí? Se eu só comer, sei lá, todos os pontos, eu não lembro quantos eram Eu os não pontos, mas lembro assim, também. tantos pontos pelo café da manhã, e aí você não vai comer Não mais é o mais resto do nada. dia? Mais nada. Então, De assim, água, ar. vou fazer fotossíntese. Então, tudo isso tem que ter. O seu trabalho, assim, realmente, assim, é uma coisa muito importante. Obrigada. Me fala uma coisa. Vai. Falamos de todas as coisas boas, né? Sim. Mas vamos pensar assim. Tem aquele momento que você quase desistiu nessa sua jornada ou ainda não? Não. Ai, que bom! Ai, que delícia! Olha como é bom escutar isso. Não. Ainda não, ó, que Olha, beleza. ainda não, Ainda não, 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 não espero que vou ter. não. Não vou Não, ter. porque a gente, assim, às vezes, eu, como há muito tempo, né, tô nessa jornada, de vez em quando eu falo, nossa, gente, puxa, acho que não quero mais. Mas, ó, que beleza, ó, tá vendo? É porque, sim, durante muito tempo eu quis isso pra minha vida. Muito tempo eu quis essa leveza. Gente, quando eu poderia imaginar, assim, e são coisas bobas que quem trabalha das 8 às 5 da tarde não sabe o que é. Mas assim, eu vou precisar passar no shopping para pegar alguma coisa. Eu lembro que, acho que foi em abril, eu entrei no shopping 10 horas da manhã e falei assim, acho que eu vou tomar um café. Daí eu sentei, tomei um café da manhã ali no shopping. Eu olhei e falei, gente do céu, quando eu imaginei fazer isso É. na minha vida? Nunca tinha pensado em fazer isso. E eu vou dizer para você, no primeiro mês, eu atendendo como nutricionista, eu terminava e o pessoal falava assim, nossa, eu tô exausto. Aí eu pensava assim, como assim? Eu Feliz da vida, né? não, eu acostumada com aquela loucura, com aquela coisa insana que era o meu trabalho. Gente falando o tempo inteiro, E trabalhando na escola é barulho o tempo tempo inteiro. inteiro. Você não tem um minuto de De silêncio. silêncio, é. E daí, hoje em dia, quando eu escuto algum barulho, eu falo assim, nossa. Trabalha com uma pessoa por vez. Não, Não e é? agora eu tô atendendo bastante no online, então hoje em dia o meu trabalho é em Ai, que casa. delícia. Trabalhar com o pé no chão é a melhor coisa que tem. Então, assim, entre um atendimento ou outro, eu levanto, daí eu vou ali na minha cozinha, daí eu passo meu café, daí eu sento, aí eu olho, vejo que da consulta anterior, o que a gente precisa rever, estabelecer metas, olho o questionário que respondeu, aí bebo minha água, ligo o computador, daí é a próxima paciente. Sem aquela pressa, sabe? Olha, eu tenho que fazer isso. Sim. É tudo muito Gente, tranquilo. quem trabalhou em escola sabe que é uma coisa assim. A gente agradece, né, que fez parte do nosso curso, mas é uma coisa enlouquecedora, gente. Não, eu sou muito grata porque 25 anos da minha vida Pois é, foi na área da educação. Fez muito sentido. sim. A Andressa Guerreira, que era do passado, ela precisava de todas as dificuldades, ela precisava de tudo isso para poder viver. Uhum. Hoje, eu peguei a minha armadura de guerreira, ó, Guardou. aposentei. Então, assim, é cada fase da nossa vida. A gente precisa passar. Pois é, porque tudo isso fez É com a- que você fosse essa pessoa e essa profissional hoje também, né? 10 anos atrás, se alguém falasse que um dia estaria hoje num podcast, 3 horas da tarde, numa sexta-feira, ela fala assim, Eu já recebi, inclusive, não. já recebi comentários falando assim, nossa, mas podcast às 3 horas da tarde? Aí eu falei, pois é, horário de mãe que empreende. Minhas crianças estão na escola, aqui fica um só, então é muito. Falei, aí eu falei assim, hoje eu posso fazer uma escolha desse tipo, eu posso trazer mulheres que vivem da mesma forma. Sim. E claro, gente, vai ter gente que não vai conseguir vir porque trabalha de uma outra forma. Não é isso, a gente não tá tirando, mas assim, é o nosso jeito de levar o nosso trabalho. Sim. E hoje poder escolher e falar, poxa, posso escolher fazer um podcast 3 horas da tarde. Ah, mas não vai ter tanta gente vendo. Aliás, Marcelo, que horas são? Para... São 3h45, temos 9 simultâneos assistindo no YouTube. Aí, E ó. mais 3, 6, 7, 8 no Instagram. Aí Aí, temos alguma pergunta da nossa. Não, pergunta não, mas tem um comentário pra caramba. Aí, ó, Aí. tá vendo? Então, assim,
é isso. Hoje eu posso escolher quantas vezes era 3 horas da tarde, a gente estava na hora do lanche. Exatamente. E faz 3 semanas que eu estabeleci que eu não trabalho sexta-feira à tarde mais. E daí, sabe aquele áudiozinho que era um meme, assim, sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Aí eu brinco, pessoal, gente, sexta-feira, meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Então, hoje eu consigo ter essa qualidade de vida, né? Mas há anos atrás era uma coisa assim inatingível, era uma coisa que eu não pensava, era uma coisa que não cabia dentro de mim. E eu lembro que eu falava assim, principalmente quando eu não tinha filhos, eu trabalhava 40 horas, né, Uhum. na escola, que a gente fazia o regime semiaberto, a gente ficava o dia inteiro na escola e ia pra casa só dormir, não era o inverso. Então, eu lembro que eu falava, nossa, às vezes eu via o sol nascendo, principalmente no inverno, né, o sol nascendo, o sol se pondo e a gente lá ainda. Então, assim, hoje eu não consigo imaginar passar tanto tempo fora de casa. Tanto tempo longe das crianças. Quando eu preciso ficar longe deles, é porque eu vou fazer alguma coisa do trabalho, mas é pontual. Uhum. Hoje eu escolho estar perto deles, eu consigo estar perto deles. Então, isso é muito importante para mim. São mulheres que estão fazendo o caminho de volta, né? Nossa, e essa jornada de volta, ela é muito poderosa, né? Sim. Nós vemos uma geração que as mulheres elas tinham que sair para conquistar o espaço delas. E muitas mulheres eu percebo que elas saíram para conquistar o espaço. Acho que muita gente saiu e muita gente se perdeu nisso de conquistar o espaço, porque quando a gente sai para conquistar o nosso espaço, a gente não sai para ser igual ao homem, Pois é. né? A gente não sai. Só que nisso, para a gente conquistar o espaço, muitas vezes a gente coloca o nosso masculino em alta para a gente conquistar, né? E retirar essa armadura do masculino é essencial. Nossa, com certeza. E isso é muito importante porque, assim, a gente acredita muito no empreendedorismo feminino e justamente porque ele pega nesse lugar de não se comparar ao homem, não querer ser igual ao homem. A gente trabalha também, a gente faz as mesmas coisas, mas do nosso jeito. E assim, são coisas pontuais que a gente precisa começar a fazer enquanto mulher que a gente não percebe. Por exemplo, assim, empurrar o carrinho do supermercado. Quantas vezes eu peguei e saí empurrando? Hoje em dia eu já falo pro meu marido, você leva. Chegar em casa, tirar as coisas do carro. A hora que gente, mas isso eu não. Ainda tá no automático. A hora que eu tô pegando, eu falo assim: opa, isso é serviço de homem. Aí, pronto. Eu faço tudo isso, mas é porque eu tô sempre na correria. Você vem tirar a compra e tem coisas. Porque assim, eu cresci fazendo tudo em casa, assim. Sim. Pregando as coisas na parede, instalando armário, trocando torneira de pia, instalando chuveiro. É mesmo? Você tem esses dons Eu também, tenho esses dons, menina? mas Olha. hoje em dia abandonei todos eles. Deixa eles pra lá. Hoje em dia eu chamo meu marido que não tem habilidade nenhuma. Se ele estiver escutando, ele vai me matar. Ih, Mas Jonas. eu falo, Jonas, vem. Porque isso daqui é coisa de homem. Tem coisa que precisa de força, eu não tenho força. Daí eu fico só na instrução. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Mas Olha, eu confesso que eu tenho bastante dificuldade com essa parte porque eu sou muito prática com isso. Então, assim, é que o meu marido trabalha o dia inteiro. Então, assim, quando eu faço supermercado, normalmente ele não tá em casa. Então, sou eu que carrego. Mas quando ele tá lá, eu falo, ai, pega lá. Então, assim, é isso. É também saber contrabalancear. Vou trocar uma coisa. Eu poderia aprender, né? Trocar a resistência do chuveiro. E há quem faça muito bem. sim. Mas eu falo, mas isso eu não quero aprender. A minha avó era muito sábia. Ela fala, tem coisa que é melhor não saber. Se sabe, vira sua responsabilidade. É verdade. Mas eu sabia. Hoje eu tirei essa responsabilidade minha, né? Mas por falando em compra, para não ser injusta com ele, quem faz as compras de casa é ele. Eu não sei o que tem no armário de casa. Olha só. E olha que eu que sou nutricionista. Você que é nutricionista, mas ele que faz a compra. Ele que faz a compra. Às vezes eu quero comprar, penso assim, eu acho que eu quero comer tal coisa hoje. Daí tô no caminho, passo no supermercado, quando eu chego assim, ele fala assim, por que você comprou? Tinha no armário. Eu falo, não sabia. Eu não olhei. Mas quem faz toda essa parte de compras em casa é ele. Não sei
nem o que tem dentro do armário. Às vezes eu falo assim, você comprou, meu Deus, você não tá cabendo nada. Daí ele falou, não, vai lá, vai encaixar. Vai caber, É vai caber. Tetrix. Oi. Temos pergunta. Ah, então nos pergunte. Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta, você replica a pergunta no microfone. Beleza. Tá? Vamos lá. Alexia Ananda Tá, fazendo a pergunta para a doutora Andressa. ok. Ó, a Alexia Ananda fez uma pergunta e eu vou replicar aqui, tá, gente? Pode falar. Cardio é o melhor exercício para emagrecer e suplementação ajuda no processo de emagrecimento? Então a pergunta é: cardio é melhor para o processo de emagrecer? São duas perguntas, tá, gente? A primeira pergunta, eu sempre sou a favor da musculação. Porque quando você entra no processo de emagrecimento, você tem massa gorda e massa magra, né? Então, você precisa trocar as células de gordura pelas células musculares. Então, nada melhor que a musculação para poder acelerar o metabolismo. Quando você tem bastante musculatura, o seu metabolismo fica acelerado. Então, você precisa conciliar a musculação com o cardio. O que as pessoas têm o hábito de fazer? Só fazer cardio e não fazer nada de musculação. E daí não ganha a musculatura, né, que vai estar acelerando o processo. E a segunda pergunta é: a suplementação ajuda no processo do emagrecimento? Ah, a suplementação ajuda no processo de emagrecimento? Suplementação ajuda em tudo. Porque, sim, suplemento tudo. Por conta do seguinte, as pessoas acham que suplementação é tomar whey e tomar creatina. Não, não é isso. Vamos combinar que nem todo mundo tem a alimentação perfeita. Até eu, que sou nutricionista, não tenho alimentação perfeita, gente. Então, às vezes, você não come uma quantidade suficiente para ter vitamina B12. Daí a pessoa fica lá, ai, tô cansada, tô estressada, tá com baixa B12. Tá depressiva. Não, você tá com baixa B12. Vitamina D e B12. Vitamina D. Né? Hoje em dia, a gente passa muito protetor solar. Então, embora a gente tome o sol, a gente acaba interferindo na absorção, né, do sol. Interfere na vitamina D. Então, precisa da suplementação da D. Então, são duas vitaminas que eu bato o olho, assim, direto. E eu vou dizer pra você, raro quando eu pego algum paciente que tá né? ok. É muito raro. E as outras vitaminas, né? E sais minerais que precisa repor. E as pessoas têm outra situação assim. Ah, não como verdura, não como fruta, não como legume, não gosto disso, não gosto daquilo, daí não consome. Daí vai lá na farmácia e compra aqueles suplementos de A a Z. E é melhor do que nada, só que ele não foi feito para você. Então, quando você vai na nutricionista, a gente calcula o quanto você está precisando. Ai, ó, gente. Então, cada pessoa tem uma quantidade específica. E algumas vitaminas, elas não podem ter nem excesso e nem pouco. E quando ultrapassa, às vezes nem absorve. Não, ferro é uma coisa que não, é isso, é o grupo ADEC, que é A, D, E e K. Ah, então. Então, essas vitaminas, elas são lipossolúveis. Então, elas, na falta, prejudicam o organismo. Em excesso, prejudica o organismo. Em excesso, a gente não elimina ela tão fácil, porque elas são lipossolúveis, então elas precisam da gordura. Certo. Então, a gente não consegue eliminar elas na urina. Então, elas ficam em excesso. É como se ela estivesse, tipo, intoxicando o corpo. Sim. Olha que interessante. E sempre, porque sempre falam, né? Ah, tem que suplementar a vitamina D, mas você tem que analisar se você precisa dessa suplementação. Quanto é? Precisa fazer o exame. E eu sempre pergunto, até para as minhas clientes que eu não tenho nada a ver com nutrição, mas eu pergunto, porque às vezes a pessoa tá muito... Você já foi ver sua B12? Você já foi ver sua D? Porque tem gente que acha que tá com depressão, como disse a Andressa, e, gente, é só uma vitamina baixa. Sim. E parece. Eu sinto muito, como a minha suplementação tem que ser via ou endovenosa ou tenho que muscular, então, assim, eu sinto muito. Eu coloquei o DIU recentemente, meu cabelo já voltou a cair, aí já sei que é o meu ferro. A médica solicitou novamente. Então, assim, gente, vigiai e orai. Orai e vigiai. Porque é orar e vigiar, isso aí. Tem que ficar de olho. Sim. Por quê? Não faz um exame de sangue e quer achar que, sim. Aí começa, toma um antidepressivo.
Às vezes a pessoa acha que ela tá e é simplesmente um ajuste de vitamina. Olha como isso é profundo. Sim, ainda mais nas mulheres depois dos 40 anos, né? Nossa, Que daí interfere, né? Em relação à memória. Então, sim. precisa dar uma olhada em todas as vitaminas para saber como que está o funcionamento do organismo por um todo. Quer dizer, você, ai, tô esquecendo muito. Mas como que tá? Pois é. Então, assim, essa suplementação não é só para emagrecimento, é para tudo. Musculação e suplementação, gente. Ó, esse assunto é para todos. Tá acima do peso? Também é, gente. Também precisa suplementar, precisa olhar, porque muitas vezes não tá comendo corretamente. Ou às vezes está comendo corretamente, mas não está suplementando. Ou então não está Ou absorvendo, não né? está absorvendo. Esse intestino está muito inflamado, então a gente Pois é. precisa. As pessoas acham que é só fazer o detox, né? Que é, eu vou tomar chá todo dia, vou passar uma semana tomando chá detox que vai resolvendo. Não vai. E tem uma coisa interessante também, é que às vezes a pessoa acha que porque ela está no peso, ela está magra, ou ela não está com deficiência de vitamina. Ah, não, isso é só para quem tá acima. Não é. Não. A minha médica, quando ela olha meu exame, ela fala: Nossa, jamais que eu digo que você está acima do peso. Mas por quê? Porque eu realmente não tenho. A minha questão com o peso é porque leva mais tempo mesmo o meu processo por conta da bariátrica. Porque eu levo mais tempo. Hoje em dia eu não tenho a facilidade para perder peso, pela idade, por tudo mais. Então o acompanhamento é diferente. Mas os meus exames estão ok. Então, assim. Mas por quê? Porque eu tô acompanhando. Ah, caiu ali. O que eu posso também colocar na alimentação? Não é só, vou colocar o comprimido para Não. dentro e segue. A Não primeira é, coisa que a gente gente. faz é ajustar na alimentação. Pois é. Não conseguir ajustar na alimentação, aí a gente vai pensar numa outra possibilidade. Então, assim, tenta-se, eu percebo isso muito, que tenta-se arrumar caminhos mais fáceis ali para conseguir emagrecer, mas nem sempre esse caminho fácil, ou para se manter saudável, né? Não nem de emagrecimento, mas assim, para se manter saudável. Mas e aí? Mas é por conta do período que nós estamos, né? Porque tudo a gente resolve num clique, tudo faz o download, rápido. tudo rápido. Aí você vai pensar num processo de emagrecimento. Para leva- emagrecer 10 quilos, você vai demorar 3 meses. Ai, 3 meses, 90 dias. É. Né? Mas você não engordou de uma hora para outra. Exatamente. Foi um processo para você engordar esses 10 quilos. Então, para emagrecer vai ser um processo também. Exatamente. E assim, uma coisa que eu percebo muito, eu falo assim, eu quero voltar a ter os meus 53 quilos. Aí eu falei assim, quando você tinha 53 quilos? Quando eu tinha 20 anos. Mas você não é mais essa pessoa. Quero voltar a usar a calça tal que eu usava quando eu tinha 18 anos. Gente, olha como o corpo muda também, além disso. Não, e na verdade você não tá querendo emagrecer, você que tá querendo voltar a ser aquela pessoa com 18 anos. Mas não, você não vai voltar, né? E mesmo porque hoje você é uma versão muito melhorada daquela de 18 anos. Com certeza. A gente tem que buscar os sonhos que aquela de 18 tinha. Aí é o ponto. Você reativar esses sonhos para ver o que tá faltando ali naquele momento. Olha só, hein, gente? Bom, se você tivesse que olhar assim para o seu futuro, né? Vamos olhar primeiro para o passado. O que você diria para essa sua escolhe alguém não, a sua idade aí para você olhar para ela e falar, o que você falaria para ela? Que idade seria? Ai, não sei. Acho que uns 13, 14 anos. 13, quando 14. você tá pensando assim, o que você vai ser da sua vida, né? O que você vai ser quando crescer? O que ela ia achar hoje, hein? É. Ela ia falar, poxa, demorei, mas cheguei. Demorei, mas cheguei, é isso. Olha, e com 17 eu sabia que eu queria ser nutricionista, mas acho que se eu tivesse feito a nutrição naquele momento, eu não teria toda a estrutura que eu tenho hoje, né? Esse período que eu passei na educação foi essencial para eu poder aprender, né? Como lidar com as pessoas, a enxergar a pessoa como um todo. Eu acho que eu não seria a mesma profissional se eu tivesse feito a nutrição lá com 17 anos. Porque você não tinha toda essa bagagem. Não. E daqui 10 anos, como é que você se vê nesse... Daqui a 10 anos eu me imagino morando na praia,
acordando de manhã, fazendo caminhada na orla, voltando para minha casa, continuando com os meus atendimentos online. Eu gosto muito de trabalhar com mulher por conta dessa situação de trabalhar com autoestima, porque o emagrecimento não é só você eliminar pesos, é você trabalhar com a autoestima, é você ver a pessoa mudando, né? É autoconhecimento, é uma coisa que brilha os meus olhos. Então, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa além disso. Pode ser que daqui a um tempo eu me apaixone por outro, mas Sim, não mas... consigo imaginar isso daqui a 10 anos. E 10 anos também, né, tá? Estamos aí quase. 10 anos Mas passa rápido. Eu queria passa nossa 10 rápido. anos atrás, quando a Pois gente imagina, é. estaria aqui. Pois é. Mais alguma pergunta temos aí? Finalizamos. Já estamos no nosso horário final? Olha só. É um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato contigo, deixe suas redes sociais. @Nutri Andressa de Carvalho. Lá tá o meu contato do WhatsApp. E me siga para você aprender a lidar com a alimentação de uma forma tranquila, leve. Você pode perceber que você pode emagrecer comendo pão, comendo doce, comendo o que você gosta. A gente precisa ter equilíbrio, precisa ter leveza no dia a dia. Muito bom. Terminamos o nosso episódio. Queria agradecer ao Podwork, a Mad Mac, que é quem faz aqui o nosso podcast rodar, minha gente. Nossa patrocinadora. E muito obrigada por você ter aceitado sentar à minha mesa aqui. Um prazer te receber. Um prazer ver essa sua caminhada que eu tô sempre acompanhando. E fico muito feliz mesmo de tudo que você conseguiu caminhar. Eu que agradeço muito, muito estar aqui, né? A gente tem aí 10 anos de história e que venha mais 10, Que mais venha 15, mais 10, mais 20. daqui mais 10 a gente já fala assim, vamos ver como é que a gente estava lá há 10 anos atrás, Sim. né? Já temos aí um parâmetro. Sim. Isso aí, muito obrigada, donas. Até semana que vem.